Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Vamos agora continuar com o nosso cálculo estequiométrico, né, com os tipos de relação. O que acontece? Na última aula a gente estudou somente relação de mol para mol. Agora eu vou incrementar um pouco, porque mol pode se relacionar com mol, né, como a gente já estudou. Mol se pode se relacionar com massa, mol pode se relacionar com moléculas. Massa pode se relacionar com massa, massa com mol, massa com moléculas, com volume e assim vai. Então temos diversos tipos de relação. Então agora aqui nesse vídeo a gente vai falar, vamos resolver esse exercício aqui. Lembra daquele passo a passo que a gente fez lá na aula anterior? Esse daqui, ó. A gente precisa sempre relembrar esse daqui. Vou até colocar uma foto na nossa aula para vocês relembrarem. Primeiro passo, montar a reação. Segundo, balancear. Terceiro, identificar o que pede e o que é o problema. Estabelecer a relação é o quarto passo. E o 5, montar a regra de 3. Né? Relembrando, massa a gente usa na primeira parte da regra de 3, massa molar. Mol a gente usa só o número. Volume a gente usa ou 22,4 ou 22,71, vai depender do que o exercício me der. E átomos ou moléculas, 6 vezes 10 a 23. Então a gente pode estabelecer vários tipos de relação. Ó. Massa com massa mesmo, volume com átomos e assim vai. Tá? Então, como que eu vou identificar isso daqui? Lembra daquelas perguntinhas que a gente usava em mol? O que pede e o que eu tenho? Que é o passo 3 aí, vai ajudar a gente muito. Então vamos lá, ó. A reação já está balanceada, a reação já está montada e a reação balanceada, né? Aí, ó, vamos lá. O que pede? O que está pedindo aqui? A massa de H2O. Então, massa de H2O. Formada por 10 gramas de H2. Então, o que eu tenho? 10 gramas de H2. É muito importante a gente colocar a substância porque a substância influencia muito agora, né? Não é diferente do anterior. Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, o que está me pedindo? A massa de H2O. Então aqui embaixo, ó, eu escrevo massa. E o que eu tenho? 10 gramas de H2. 10 gramas desse daqui. Então, ó, a minha relação vai ser de H2 para o H2O. Então agora, que tipo de relação está me dando aí? 10 gramas está me dando e está me pedindo massa. Então a relação massa-massa. Então toda vez que a gente for usar massa, a gente vai usar a massa molar. Então vamos lá, ó. Olhando para a reação aqui, ó, já está balanceada, né? Meio aqui é 1 e aqui é 1. Então o que eu vou fazer, ó? Pego o coeficiente daqui, 1, vezes a massa molar do H2, né? Então aqui, ó, 1 vezes a massa molar do H2, que no caso é 2 gramas por mol. Se o exercício não te der, você precisa calcular, né? E aqui, ó, 18 gramas por mol. Então, 1 vezes a massa molar de H2 está para 1 vezes a massa molar de H2O, que é uma relação massa-massa. Se fosse uma relação só de mol, massa-mol, né? Onde que fosse mol, eu não ia colocar nada de massa. Se fosse massa-moléculas, onde fosse moléculas, eu ia colocar o 6 vezes 10 a 23 vezes ao invés da massa molar. Então, ó, 1... Né? Essa vai ser minha primeira regra de 3. 1 vezes, qual que é a massa molar do H2? 2 gramas de H2 está para 1 vezes a massa molar do H2O, né? Que no caso aqui, 18 gramas gramas por mol. Então eu só coloco gramas aqui, de H2O. Aí agora vou complementar com a informação que eu tenho, que é o 10 gramas aqui. Então, vezes o 10 gramas aqui para X. Agora, a parte mais fácil. Né? O mais difícil é você chegar aqui, montar a sua regrinha de 3 da forma correta. Tá? Então, ó, multiplicou cruzado, né? X. Quem está multiplicando o X? 1 vezes 2? 2. Aqui, quem vai ficar por cima? 10 vezes 1, 10 vezes 18. Né? 10 vezes 18, 180. 180 dividido para 2, 90 gramas de H2O.
Então, com 10 gramas de hidrogênio, eu formo 90 gramas de água. Beleza? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Dada a equação abaixo, calcule a massa de H2SO4 que foi utilizada para consumir 400 gramas de H2 de NaOH. O que eu tenho e o que pede. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 400 gramas de NaOH e eu quero saber a massa de H2SO4. Perceberam que mais uma vez uma relação massa-massa? Se você tirou os dados do problema, escreveu desse jeito, não teve preguiça de escrever, você vai conseguir fazer. Agora, se você tiver com preguiça, você não consegue fazer, tá? Então vamos lá. Já descobri o tipo de relação, já identifiquei quem que eu vou usar, que é esse e esse, né? É uma relação massa-massa, então eu vou usar massa molar, certo? Então, ó, 1 vezes a massa molar do H2SO4 está para 2 vezes a massa molar do NaOH. Ah, não tenho as massas molares, então preciso calcular. Alguns exercícios já vão te entregar a massa molar do jeitinho que você fazer o cálculo. Outros você vai precisar calcular. Nesse caso aqui, para a gente ganhar tempo, né, aqui é 98 gramas por mol e aqui 40 gramas por mol. Então agora, identifiquei a relação aqui, vou montar minha regra de 3. Né? 1 mol de H2SO4 está para 2... Perdão que eu escrevi errado aqui. 1 vezes a massa molar do H2SO4, 98 gramas de H2SO4, está para 2, né, vezes 40 gramas de NaOH. Agora o que ele me deu? Ó, não foi 40 gramas 400 gramas desse daqui? Então, ó, o 400 gramas vai ficar aqui embaixo e o X aqui. Vou multiplicar cruzado, né? X é igual, né? Quem está multiplicando o X, né? O 2 vezes 40, então 2 vezes 40, 80. Em cima sobrou o quê? 98 e 400. Beleza? Precisa de calculadora para resolver isso daqui? Não preciso, dá para resolver por simplificação. Aqui, ó, o 80 e o 400 é 5 vezes maior do que o 80. Então aqui vai ser 1 e aqui 5. 98 vezes 5, 8 vezes 5, 40. 5 vezes 9, 45. 49, 490. Então, 490 gramas de H2SO4 foram utilizadas para consumir 400 gramas de NaOH. Beleza, pessoal? Agora, né, é praticar. Eu vou passar alguns exercícios para vocês praticarem.